Fala galera, tudo bem? As semifinais da Copa do Mundo estão definidas. Eu tinha pensado em fazer um vídeo, como eu fiz aquele raio-x das oitavas, passando por todos os jogos para falar alguns detalhes, alguns aspectos específicos. Mas aí depois eu resolvi fazer alguns vídeos separados. Eu ainda estou procurando, quero tentar achar o Brasil e Croácia, por exemplo, por aquele ângulo tático, aquele ângulo aéreo na íntegra para conseguir ver alguns detalhes, especialmente do primeiro tempo. Se alguém tiver um link para aquela câmera, inclusive, me mandem lá no Oliveira Rafa no Twitter, que por lá eu consigo acompanhar um pouco mais do que nos comentários aqui no YouTube muitas vezes. Então me mandem, porque eu ainda tô procurando, eu quero rever alguns detalhes só para fazer um vídeo, mas muita coisa ficou em cima também do que a gente tinha falado na prévia, né, em relação à escalação, adaptações da Croácia, foi bem legal, até que deu para seguir boa parte do que dava para ter antecipado na prévia. Da mesma forma, a Argentina e Holanda com variações interessantes, enfim, talvez eu faça um vídeo para cada um desses jogos aqui nesses próximos dias e próximas horas antes das semifinais começarem. Mas para mim, França e Inglaterra foi o grande jogo da Copa até aqui, já tinha esse status e acabou confirmando com um grande jogo. A França se classifica, era a favorita, tem jogadores que desequilibram muito nessa Copa do Mundo, mas tem algumas histórias muito particulares desse jogo que me levaram a querer gravar um vídeo específico sobre essa partida. Uma delas é o fato da França ter passado num dia em que o Mbappé foi muito limitado, né? Teve uma atuação bem menos importante para o cenário do jogo, embora tenha sido relevante, por exemplo, na construção do 1-0 para a França e tudo, mas na maior parte do tempo ele foi anulado ou limitado pela boa marcação que o Kyle Walker fez em cima dele. E aí a gente entra no outro lado da moeda, que para mim é o mais interessante de destacar até. Muito mais do que a França avançando e continuando como uma das favoritas para a Copa, sendo o atual campeã mundial, é a partida que a Inglaterra fez. Para mim, a Inglaterra fez nessa partida da eliminação, no jogo das quartas contra a França, a melhor atuação inglesa em Copas em décadas. Eu fiquei tentando lembrar qual foi o último jogo grande da Inglaterra em Copa do Mundo, em que a Inglaterra jogou tão bem quanto jogou agora. E, sinceramente, são décadas. Porque se a gente for pensar em 2018, a Inglaterra foi longe na Copa sem fazer exatamente uma Copa de grandes atuações. Em 2014 fez uma Copa bem ruim. Em 2010 tinha uma reta final de uma geração extremamente talentosa, mas fez uma Copa ruim. Aí tudo bem, o jogo contra a Alemanha foi condicionado também no momento chave ali por aquela bola que entrou, a bola passou do gol do Neuer, não tinha VAR, não tinha tecnologia da linha do gol e tudo, mas também acho que não dá pra se escorar nisso pra dizer que a Inglaterra ganharia o jogo, acho até que poderia ganhar o jogo se aquele gol é validado e tudo, mas não significaria necessariamente uma atuação no nível que a gente viu contra a França. E antes disso não estava fazendo boa Copa. E em 2006 não fez boa Copa, embora tivesse talvez o melhor time da Inglaterra em muito tempo em termos de qualidade individual reunida. Enfim, a gente poderia voltar várias Copas e ir tentando, e não só em Copas, tá? Até em Euro e outras competições, por exemplo. Talvez a última grande partida, atuação na Inglaterra e tudo, tenha sido a goleada pra cima da Alemanha, que foi muito marcante nas eliminatórias pra Copa de 2002. Mas aí não era Copa, era eliminatória e tudo, enfim. Isso tudo pra dizer que eu achei muito relevante o nível que a Inglaterra mostrou nessa partida contra a França. E que não é comum a Inglaterra fazer jogos tão bons. E a Inglaterra foi melhor na maior parte do tempo. Poderia ter avançado. E até cruel que caia em cima do Harry Kane o peso de ter que carregar pro resto da vida a ideia de que perdeu um pênalti que poderia ter mudado o rumo do jogo. É claro que não é a culpa dele, não gosto de ficar direcionando culpa, até esse é um tema recorrente numa semana de eliminação de seleção brasileira, porque os discursos sempre vão muito para esse lado de para onde eu vou direcionar a minha frustração, porque eu preciso culpar alguém para me sentir melhor comigo mesmo. E eu não gosto desse caminho. E no caso da Inglaterra nem faria sentido culpar um jogador que fez uma ótima Copa como foi o Harry Kane também. Então assim, ficou pesado porque ele vai ter que lidar com isso, e eu tô falando dele com a cabeça dele, né? Ele vai carregar pro resto da vida. Mas não significa que ele tenha ido mal no jogo, nem na Copa, e ele estava muito bem na Copa, embora o gol tenha demorado a sair e tudo. Mas acho que acima de tudo foi uma grande demonstração de um time que já tinha talento, mas que vinha tendo dificuldades no ciclo para mostrar um futebol num nível mais convincente. Na Copa do Mundo, acho que isso tinha aparecido em alguns momentos, com dificuldades em cenários de jogos mais fechados, com muita qualidade para cenários de jogos com campo aberto para acelerar pelos lados, como aconteceu contra o Irã, por exemplo, como aconteceu quando a Inglaterra esteve na frente no placar dentro da Copa do Mundo, mas acho que o início do jogo contra os Estados Unidos, embora não tenha sido uma boa atuação, tinha mostrado triangulações pelo lado direito, acho que de uma forma interessante também da seleção inglesa.
Próprio jogo nas oitavas também, porque era um jogo travado, era um jogo difícil, e a Inglaterra consegue destravar isso contra Senegal a partir de qualidade para triangular pelo lado esquerdo. Então assim, acho que a Inglaterra foi mostrando ao longo da Copa uma evolução enquanto time. É curioso, porque dentro do ciclo, a Inglaterra parecia mostrar uma involução. A Inglaterra chegou à Copa do Mundo no pior estágio do ciclo. O ano de 2022 era ruim, a confiança no trabalho do Southgate vinha se abalando, vinha sendo cada vez menor, a qualidade individual era muito superior à qualidade coletiva. E no fim das contas, acho que o jogo da eliminação mostrou a melhor versão dessa Inglaterra, porque foi uma Inglaterra que se adaptou ao adversário, que conseguiu limitar a principal arma do adversário, que conseguiu explorar a principal vulnerabilidade do adversário, que conseguiu criar chances, ser superior e acabou sendo eliminada porque aí é do jogo. Num jogo de alto nível como é esse, é detalhe, você pode ganhar, você pode perder e faz parte. O jogo é de vitórias e derrotas. E acho que é muito por aí. O que para alguns pode até se transformar numa frustração ainda maior para a Inglaterra. Eu separei alguns frames, algumas imagens congeladas aqui para mostrar sobre algumas coisas que acho que ilustram bem esse comportamento da Inglaterra e alguns cenários táticos do jogo também. Quando a gente começa a falar sobre escalação, a escalação foi diferente do que eu imaginava. Eu botei na prévia, no vídeo de prévia, uma Inglaterra jogando no 3-4-2-1. Eu imaginei que a Inglaterra tentaria explorar o corredor direito de ataque, porque seria um corredor mais vulnerável da França, porque é o lado que a França faz compensações para deixar o Mbappé mais solto, e porque isso deixaria o Walker como um zagueiro pela direita, o que deixaria ele mais por conta do Mbappé. A formação foi diferente, a escalação foi diferente, mas a dinâmica do jogo foi exatamente aquela, né? O que é sempre legal destacar, porque assim, desenhos diferentes podem ter intenções e funcionamentos parecidos. Então a Inglaterra jogou com linha de 4, o Henderson foi mantido no centro do campo, como esse meio campista à direita. Então foi o 4-3-3 que a Inglaterra tinha usado antes também, mantendo essa linha de 4 que vinha funcionando dentro da Copa do Mundo, e com o Walker, embora fosse o lateral direito, sem subir. O Walker estava ali para proteção ao lado do Mbappé, que era a principal ameaça da Copa do Mundo como um todo até agora. A França não tinha nenhuma surpresa na sua escalação. E aí quando a gente vai falar, e eu vou botar o campinho em tela cheia também, até para falar olhando para ele também, então eu falei sobre posicionamento inicial, não tinha grandes novidades, até porque a Inglaterra acabou mantendo a formação da partida anterior com o Walker como lateral. Que a França tinha ameaça pelos dois lados, era conhecido. Agora, como se deu esse comportamento? Então a Inglaterra tinha, no momento com bola, um Kyle Walker que ficava como um zagueiro pela direita, enquanto o Luke Shaw poderia avançar um pouco mais na lateral esquerda. Isso deixava a Inglaterra sempre com 3 jogadores na base ali, o que significava também ter um cuidado maior. Mesmo atacando, a Inglaterra em nenhum momento poderia descuidar, poderia esquecer da ameaça que o Mbappé representava. E a arma da Inglaterra contra o Mbappé era o Kyle Walker. Então o lateral direito praticamente não subiu durante o jogo. Ao mesmo tempo, qual seria o lado vulnerável da França? É aquilo que eu tinha falado na prévia e já outras vezes aqui. A França tem optado por deixar o Mbappé solto, porque ele é essa ameaça e descansado, pode fazer estrago no campo aberto, então ele pode ser acionado já mais adiantado quando a França recupera a bola. A França baixa o Griezmann para compensar, o Rabiot sai para o lado esquerdo para compensar. E a Inglaterra conseguiu explorar isso bem, né? Porque essa era a grande dúvida. No primeiro jogo em que a França seria exigida com mais qualidade do outro lado, para tentar explorar esse eventual desequilíbrio, como que a França se sairia? A França ficaria sobrecarregada nesse setor do Tel, do Rabiot, o Griezmann daria a conta baixando, e o Griezmann foi um dos melhores jogadores em campo, mais uma vez importantíssimo, mas não significa que a França não tenha sofrido, a França teve dificuldade nessa faixa do campo. Então o duelo esperado foi exatamente esse, lado direito da Inglaterra, lado esquerdo da França, com e sem bola, porque uma coisa estava diretamente interligada com a outra. Como a Inglaterra vai atacar? Ela vai tentar explorar esse espaço soltando o Walker, mas e aí? Se o time perde a bola, o Walker não está posicionado lá atrás, ninguém vai segurar o Mbappé. Então a Inglaterra vai atacar pela direita, mas vai atacar sem soltar o Walker, para ter alguém preocupado com o momento da perda da posse de bola para segurar o Mbappé. E aí o que a Inglaterra fez e que funcionou bem foi o movimento do Henderson. O Henderson, como esse meio campista pela direita, ele fazia movimentos de dentro para fora. Então se o Saka acabou sendo um dos grandes destaques do jogo, dava trabalho para o Tel, fazendo muito esse movimento da ponta direita para dentro, ele arrastava o lateral e deixava esse corredor ainda mais vazio. Se esse corredor tá vazio e a Inglaterra não tinha um ala, como eu tinha imaginado, que poderia escalar o Trippier, justamente para tentar sobrecarregar esse lado do campo, o Henderson passou a fazer esse papel. Então cabia ao Henderson atacar de dentro para fora, o Saka de fora para dentro, o Henderson de dentro para fora. E com o Henderson fazendo esse ataque ao corredor vazio, porque o Mbappé não volta, porque o Tel foi puxado para dentro,
ele obrigava o Rabiot a tentar acompanhar, mas o ataque era ao espaço vazio. Então, em vários momentos, a Inglaterra começa a gerar vantagens por ali, especialmente no fim do primeiro tempo e na primeira meia hora do segundo tempo. Para mim, foi o melhor período da Inglaterra no jogo, um período que a Inglaterra foi bem superior até, justamente explorando esse lado do campo, com algumas vantagens. O Saka para cima do Tel, o Harry Kane para cima do Upamecano, o Henderson conseguindo sobrecarregar o Rabiot. Então, não é nem que o Rabiot tenha ido mal no duelo, é que o Rabiot ficava sobrecarregado, porque ele tem que proteger o meio, ele tem que compensar por fora, o volante passa a jogar bem aberto, o volante faz ultrapassagens. Então o papel do Henderson muitas vezes era carregar o Rabiot para fora de posição para deixar o meio-campo mais vazio, imaginando que será que o Rabiot vai até o fim, num cenário em que o Henderson faz ultrapassagem como se fosse um lateral ofensivo, ele vai até a ponta para fazer essa ultrapassagem por fora do Saka. E aí, o que a França faz para compensar? E vários momentos chave do jogo foram marcados por esse tipo de movimento. E aí a gente entra um pouco nos frames que eu separei. A começar por um que é muito interessante, porque o gol da França nasce exatamente do primeiro momento, e talvez o único dentro do jogo. Não foi o único, porque depois isso acontece algumas vezes, mas com mais cuidado. Mas o gol da França, ironicamente, curiosamente, mas não por coincidência, sai exatamente na primeira vez em que o Walker resolve ir ao ataque. Porque o espaço era chamativo. Era assim, um grito. A França, de certa forma, falava: vem, Walker, vem atacar aqui que tem espaço. Por que você não vem atacar esse corredor? Porque a França queria recuperar a bola justamente para ter o Mbappé solto sem o Walker. Ao mesmo tempo, o Walker sabia que não podia ir, então assim, vou ou não vou? Ele vai. E no que ele vai, ele recebe. Olha o espaço que o Walker tem para acelerar nesse corredor, porque o Saka tá por dentro. O Saka empurrou o Tel para dentro da defesa. Então, nesse caso, já é quando o Tel começa a sair um pouco atrasado, não por culpa dele, mas porque ele fez o movimento de acompanhar o Saka. Só que isso deu ao Walker campo. E nesse caso, como não foi o Henderson a atacar o corredor, o Walker tá livre. O Rabiot não acompanhou o Henderson porque o Henderson não foi por fora. O Rabiot continua por dentro. Então, olha o espaço que tem o Walker nessa origem do gol. Só que é a origem do gol da França. Por quê? Justamente porque o Walker vai até o fim e aí aciona o Saka, vem o desarme do Upamecano. Foi falta do Upamecano no Saka, isso é verdade. A falta não foi marcada lá na origem. O desarme, até no primeiro momento, até achei que tinha sido um desarme legal, mas o segundo momento do bote do Upamecano é faltoso. Então era falta no Saka. Mas independentemente disso, até porque vocês sabem que eu não fico me prendendo a questão de arbitragem para falar sobre o jogo. Eu prefiro focar, mesmo sabendo que a arbitragem em muitos momentos vai interferir no andamento, no caminho do jogo e tudo, mas eu prefiro me ater mais à parte dos componentes táticos, individuais, técnicos, coletivos, enfim. E nesse caso, o Upamecano consegue esse desarme em cima do Saka e aí não tem mais o Walker. O Walker tá ali, no momento do desarme do Upamecano, o Walker tá quase na linha de fundo. O Walker tá ali na linha lateral da grande área e ele não tá lá atrás. O Mbappé tá lá atrás. No caso da França, tá lá na frente. E agora? Aí é que tava o ponto-chave. Agora, o Upamecano acelera com a bola, conduz a bola e faz essa bola chegar ao Mbappé. Foi importante o Upamecano conduzir essa bola por alguns metros, justamente porque ele prende a marcação, a atenção do Declan Rice. Se ele solta essa bola muito cedo, a marcação chegaria dobrada, triplicada no Mbappé. Só que como o Upamecano carrega a bola, ele retarda esse momento em que a atenção poderia se voltar totalmente ao Walker, ao Mbappé. Mas como o Walker não tá lá atrás, o cuidado tem que ser ainda maior, porque a Inglaterra inteira sabia que só um jogador teria velocidade para acompanhar o Mbappé, e esse jogador era o Walker. E o Walker tá lá na ponta nesse caso. Então o Walker não tá posicionado. E agora? E agora o Mbappé passa a atrair a marcação de todo mundo. Então nessa imagem seguinte, o Mbappé tá voltando correndo, porque ele sabe que precisa voltar rápido, e a Inglaterra já tem outros 3 jogadores tentando cercar o Mbappé, justamente porque sabe que no 1 contra 1 vai dar Mbappé, na velocidade vai dar Mbappé, se colocar na frente vai dar Mbappé. Então a Inglaterra precisa ter gente por perto para cercar. Essa é uma parte muito legal de como um talento desse nível, e jogando nesse nível, condiciona adversários. Porque você precisa ficar com uma marcação, com uma atenção, com uma preocupação dobrada, triplicada nesse momento. Então, se o marcador específico do Mbappé não está na jogada, outros 3 tiveram que sair das suas posições para compensar, enquanto o Walker voltava. E é exatamente isso que permite que o Mbappé, ao saber que não tinha pela frente um lateral velocista, ele parte para cima. E nesse caso ele parte para dentro, ele não busca o fundo. Ele parte para dentro porque o Dembélé está posicionado por ali até... o Upamecano, né, tinha feito a jogada. O Upamecano tá ali para dar sequência e tabelar. E essa tabela permite que o Mbappé consiga superar adversários, deixar um marcador no chão e olha o espaço se abrindo na entrada da área. Não era a faixa de atuação do Mbappé, mas um momento de desencaixe permitiu que o Mbappé superasse adversários, buscasse uma tabela, colocasse na frente.
o gol do Tchouaméni vai sair na sequência. Ah, é diretamente por conta da ação do Mbappé? Não, é indiretamente. Mas o ataque da França só foi construído porque o Mbappé conseguiu ganhar um duelo que não foi contra o Walker. Foi contra um time tentando compensar a ausência do Walker nesse momento. Então ficou um time com um espaço na entrada da área, que vai fazer com que o Mbappé abra o jogo na direita, a bola vai voltar, o Tchouaméni também teve uma felicidade enorme para finalizar e fazer esse gol. E aí a gente vai para outros cenários, agora cenários da Inglaterra levando vantagem no ataque. Por exemplo, com o Henderson começando a fazer ultrapassagem. Então lembra do Henderson como um volante, como meio campista, que ele era à direita e o Saka como ponta? Pois é, olha o movimento que faz o Henderson, é um movimento de lateral direito, de ala pela direita. Ele tá fazendo ultrapassagem por fora do Saka. Para quê? Para gerar dúvidas, para carregar o Theo tendo que se preocupar em não só em marcar com o Saka que vai cortar para dentro, ele pode soltar no fundo para o Henderson. Esse ataque ao espaço, esse ataque ao corredor é importantíssimo para gerar dúvida e também para atrair o Rabiot para fora de posição. Então o Rabiot precisa esvaziar a entrada da área, ele precisa sair para compensar, porque o Mbappé não volta por ali. Só que agora a Inglaterra conseguiu explorar esse espaço sem a presença do Walker no ataque. Então a Inglaterra está atacando o espaço da compensação, do desequilíbrio da França, sem deixar um lado lá atrás vulnerável. Um outro aspecto muito interessante que aparece principalmente no segundo tempo, além do Henderson sendo esse jogador que se posicionava quase como um ala, foi o Stones. O Stones ganhou um peso muito grande, fez uma grande partida em distribuição de jogadas. Porque a leitura do melhor espaço para explorar, do melhor passe para soltar, também é fundamental num jogo que teve a Inglaterra com mais posse de bola. A iniciativa era da Inglaterra, até porque a França estava contente com aquela ideia de esperar e ter campo para correr, porque com Dembélé e Mbappé a ameaça estava pronta, embora o Mbappé não tenha conseguido produzir tanto. Então, o Stones com bola, já que o Walker ficava como um zagueiro pela direita e a saída era de 3, o Stones ficava por dentro. O Giroud tinha uma preocupação muito com o Declan Rice. Então o Giroud em vários momentos não era o primeiro a fazer esse combate lá na frente. Nessa imagem, por exemplo, os dois jogadores mais adiantados da França são o Mbappé, que está solto sem a bola, e o Griezmann, que nesse caso é quem está tentando iniciar uma marcação mais adiantada. O Giroud está um pouco atrás, o Giroud está tentando fechar a linha de passe para o Declan Rice, que é quem está aqui na outra ponta, aqui no círculo central, mais no campo de ataque. E quem está solto lá em cima? O Henderson. O Henderson vai receber essa bola vazia, por quê? Se o Griezmann não baixou como um volante para compensar esse lado que o Mbappé não volta, o Rabiot vai fechar o lado esquerdo ou vai fechar como volante? Então repara no Rabiot, que é quem tá, do jogador da França, à esquerda aqui na imagem, mais acima. Atrás do Rabiot tá o Saka. O Saka não tá bem aberto lá no corredor, o Saka tá fazendo esse movimento por dentro. Então, o Saka vai ser a atenção do Rabiot, já que ele pode receber por dentro, entre as linhas, ou ele vai ser uma atenção do Theo. De certa forma, ele é a atenção dos dois. E o Henderson sobra. Então o Henderson tá ali para receber justamente naquele espaço do meio-campista que ataca o corredor direito e vira uma opção para receber. E é exatamente ali que ele vai receber. Então, recebeu, olha o tempo até a França ter que fazer essas compensações, com o Rabiot tendo que cobrir uma faixa enorme do campo para chegar até ali. A Inglaterra começou a gerar muito avanço a partir desse lado. Então o lado de Henderson e Saka, para mim, foi fundamental. Mas fundamental também o Stones para fazer essa distribuição. A bola volta, porque a Inglaterra rodava de um lado para o outro, voltou ao centro do campo. Olha o Stones, a liberdade que ele tem por dentro, porque nesse momento o Griezmann já baixou. O Griezmann sabia que precisava voltar como um segundo volante, basicamente. Porque se o Rabiot tem que subir lá na meia esquerda, né, tem que abrir para compensar, o Griezmann precisa baixar para ajudar o Tchouaméni a não ficar tão exposto por dentro. O Giroud segue acompanhando o Declan Rice. O Giroud segue tentando tirar o primeiro volante da Inglaterra do jogo. Só que o Stones tem espaço. E aí o espaço para um zagueiro que tem qualidade para construir é um convite. E ele vai, e ele avança, e ele consegue levar essa bola até a intermediária da França. Então o momento que a marcação fecha para ele, é um momento em que ele já tá com a bola chegando ali nesse terço final do campo. Se a gente dividir o campo em 3 partes, olha o que progrediu o Stones, a importância de um zagueiro que distribui, que lê espaços, que conduz a bola. Como ele avançou, a França teve que se preocupar novamente com essa faixa central. Se preocupou de novo com a faixa central? Olha quem já tá lá na direita de novo. O Henderson quase como um ponta, como um ala para receber bem aberto, e o Saka, 2 jogadores que estão prontos de novo para esse ataque a esse lado. E a conclusão da jogada é exatamente o Henderson acionando o Saka para entrar nas costas da linha de defesa da França e atacar. Nesse caso acaba virando um cruzamento perigoso, mas olha como, mesmo com paciência, a Inglaterra conseguiu girar de um lado para o outro. Então não foi o cenário de campo para correr, foi um cenário de paciência para entender, interpretar o jogo e saber onde estava o espaço que a França deixaria. É natural, é inevitável, é uma escolha, é cobertor curto. A França
É bom deixar o Mbappé solto? A França tem um cara que pode decidir o jogo a qualquer momento, descansado, mais solto. Só que a França vai assumir um risco, que é ter um jogador a menos na marcação, que é ter um lado que você vai ter que fazer compensação, que é eventualmente ficar desequilibrado se o adversário souber explorar. E a Inglaterra soube explorar. E aí, até voltando ao fator Mbappé, então o Mbappé com o campo aberto vai ser uma ameaça. Só que o Walker estava lá atrás o tempo inteiro. Esse lance aí talvez seja o grande lance da partida em relação aos dois apostando corrida. Em relação aos dois correndo com o campo aberto. Porque esse era o cenário que todo mundo queria ver. Primeiro porque o Mbappé correndo com o campo aberto talvez seja a maior atração individual da Copa. Segundo porque ele tinha pela frente provavelmente o lateral mais capaz de marcá-lo, que é o lateral mais rápido provavelmente para fazer esse tipo de cobertura, para correr para trás, que era o Walker. E nesse caso, os dois correndo 40 metros, acabou virando esse lance um dos lances mais interessantes do jogo. O Mbappé consegue levar para o fundo e consegue fazer o cruzamento, mas o Walker vai até o fim pressionando. Então é uma super aposta em velocidade, que foi um dos grandes lances do segundo tempo em relação ao duelo direto, já que esse era o duelo individual ali mais esperado do jogo. Mas de novo, assim, Stones com bola. Agora, olha onde está o Henderson lá em cima. Aberto de novo. Mais uma vez, mesmo cenário. Acho que foram 7 minutos depois daquele frame anterior. Não prestei atenção no tempo exatamente, mas não foi aquele mesmo lance. É outro lance, é outra origem, muito parecida. Nesse caso, o Griezmann tá tentando fechar o Declan Rice por dentro. Então o Griezmann tá preocupado em tirar essa opção do primeiro volante. Foi uma preocupação da França não deixar a Inglaterra gerar vantagens a partir do Declan Rice por dentro. No primeiro tempo a Inglaterra até tem um bom avanço. Aquele avanço que eu citei lá, que foi o avanço da origem do gol da França, ele começa com um ótimo giro do Declan Rice para abrir espaço para depois acionar o Walker na direita. Mas enfim, na maior parte do tempo a França tinha uma atenção ao Declan Rice. Só que, de novo, não dá para marcar todo mundo ou todas as faixas do campo ao mesmo tempo. O que acontece nesse caso? O Stones está ali direcionando. Olha onde está o Saka. O Saka dessa vez não está aberto na ponta direita. O Saka dessa vez está entre Tchouaméni e Rabiot. Então ele é essa ameaça para receber por dentro. Só que o Rabiot também tem que ficar preocupado, porque o Henderson pode receber lá dentro, né? Lá em cima. Então assim, de novo, a França... Olha onde está o Mbappé, né? O Mbappé tá... Da mesma forma que o Walker fica, dá pra dizer que o Mbappé fica. O Mbappé tá ali meio que como se fosse pra marcar o Walker, porque o Walker não vai subir, mas o Mbappé também não vai marcar, então os dois estão meio que ali como peças mortas dentro da construção da Inglaterra de jogo, ou da marcação da França também. E o que acontece nesse caso? O Stones tem a opção de passe lá em cima do Henderson, mas ele opta pelo passe por dentro, o passe que rompe linhas de marcação. E ele encontra o Saka por dentro. E é exatamente esse giro do Saka, que de novo fez uma partida muito boa. Para mim, Stones, Saka, Henderson, Harry Kane também, o Kyle Walker, todos foram jogadores fundamentais para uma atuação tão boa da Inglaterra. E aí o Saka recebe por dentro, gira, consegue correr até a entrada da área. Aí ele acaba finalizando já desequilibrado, meio pressionado, e não consegue finalizar da melhor maneira. E aí se a gente for olhar esse mapa de duelos que eu tirei do relatório do Y-Scout, ele é um mapa que separa no campo, então assim... Ele está tentando pegar duelos diretos entre jogadores em todas as faixas do campo. É interessante como a Inglaterra ganhou mais duelos em alguns setores, né? Especialmente quando a gente pensa no lado direito, ali tem um controle ao lado do Mbappé, tem um Henderson caindo por aquela faixa, tem um Saka saindo, e aí quando a gente divide e fala do meio espaço, né, se a gente quiser dividir o campo em 3 corredores aqui, né, você tem as laterais do campo, você tem a faixa central do campo, e nessa faixa central você tem 3 níveis, né? Então se a gente considerar faixa central, corredores abertos e meio espaço pela esquerda e pela direita, olha onde a Inglaterra ganhou muitos duelos, né? Justamente pelo lado direito, nessa faixa em que Saka e Henderson avançavam, e sem deixar de ganhar duelos na lateral direita também. Então acho que esse é um mapa que ilustra bem vantagens que a Inglaterra teve, porque toda a história do jogo é contada nessa faixa do campo. E aí tem um outro mapa que acaba sendo muita informação, fica confuso também, mas que é interessante por alguns fatores, e até para mostrar como nem sempre a estatística vai ser friamente o que vai dizer vantagem ou desvantagem, mas em alguns casos ela reforça um pouco essa ideia. Então, por exemplo, o Harry Kane contra o Upamecano foi uma vantagem que a Inglaterra teve. O Upamecano teve dificuldades para marcar o Harry Kane, que gerava vantagens, inclusive caindo por aquele setor para virar uma opção de passe para receber uma bola do próprio Saka, nessas triangulações, essas jogadas pela direita. Então o Harry Kane tem vantagem diante do Upamecano. O Kyle Walker tem vantagem em vários momentos nessa marcação, nesses duelos pela direita. Mas aí, ironicamente, chama atenção um outro detalhe aqui, né? Na estatística, o Theo Hernandes leva ampla vantagem sobre o Saka, o Bukayo Saka, nesse duelo, o que eu acho que não condiz muito com o jogo. Pode ter levado em duelos mais diretos, mas a movimentação do Saka, que é algo que foge
de algo estatístico, porque nem tudo dá para se traduzir pela estatística, a movimentação do Saka e a qualidade do jogo do Saka fizeram com que a Inglaterra tivesse essa vantagem pelo lado direito. Enfim, então acho que foi um jogo muito rico, foi um jogo muito legal, um jogo de altíssimo nível. A França tem muita qualidade, a França consegue passar com o Giroud sendo decisivo, com o Griezmann jogando muito bem, consegue passar num dia em que o Mbappé pouco apareceu, pelo menos para os padrões dele. Não, ele condicionou o jogo, porque ele condicionou a estratégia do adversário, mas ele não conseguiu ser determinante para muitos lances, para criar muitas jogadas. Então a França passa porque é uma grande seleção, mas a Inglaterra cai fazendo um ótimo jogo, fazendo a sua melhor partida em Copa do Mundo em muitos anos. Então acho que é muito relevante destacar vários desses méritos que a Inglaterra teve. Caiu, é do jogo, não embarco pelo lado do caiu, perdeu, não serve para nada, então vamos descartar tudo. Pelo contrário, eu acho que é legal justamente porque existem formas e formas de eliminações, de classificações. E nesse caso a Inglaterra caiu fazendo provavelmente o seu melhor jogo dentro da Copa do Mundo. Claro, cenários diferentes, níveis diferentes de avaliação, de exigência, né? E nesse caso, contra a atual campeã do mundo, contra uma favorita, contra uma seleção muito forte, a Inglaterra fez um ótimo jogo. Enfim, era essa a ideia do vídeo de hoje, falar um pouco mais sobre esse duelo especificamente. Posso voltar aí em breve para falar sobre outros dos duelos das quartas. Tem que pensar em algum horário para fazer live também antes do início da próxima fase, né? Dessas semifinais que vem por aí. Um abraço para todo mundo, até a próxima.